E aí, meus amigos, mais um vídeo aqui no Canal Milhão, canal de Bolsa de Valores, mas também gostamos de notícias sobre economia. E a pauta da vez é a moeda única entre Brasil e Argentina no Mercosul. Será que vai rolar isso? Bom, no último dia 3 de janeiro, logo depois da posse de Lula, o embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, visitou o Fernando Haddad, que é o atual ministro da Fazenda. Durante esse encontro, o principal tema econômico discutido foram as possibilidades de ampliação da integração comercial entre seus países. E o que isso pode significar, hein? Dentre as possíveis medidas para fortalecer sua relação bilateral e o Mercosul, as autoridades discutiram a possibilidade da criação de uma moeda comum para o bloco econômico, uma moeda única que, por exemplo, poderia ser usada no Brasil, na Argentina e em outros países do Mercosul, Uruguai e Paraguai. Você concorda com isso? Aproveito para perguntar para você e ao passo que eu peço que você se inscreva no Canal Milhão, ative o sininho de notificações, todo dia tem vídeo novo por aqui e hoje a gente está falando dessa notícia bem atualizada que tem prós e contras, vantagens e desvantagens. Você é a favor da criação de uma moeda única, por exemplo, entre Brasil e Argentina? Bom, apesar de não ser tema inédito, a possibilidade de uma moeda única para os países do bloco Mercosul, similar ao euro na União Europeia, recebeu reações negativas de diversos setores brasileiros. Parte da reação é explicada pela falta de clareza das autoridades no objetivo real da articulação. A criação de uma moeda comum pode significar uma moeda única, pela qual cada um dos países do Mercosul renunciaria a sua moeda nacional para a adoção dessa moeda comum ou em uma moeda de referência, modelo em que os países não deixariam de utilizar suas moedas nacionais, apenas teriam um padrão monetário alternativo para facilitar e ampliar as trocas comerciais dentro do Mercosul. Nesse contexto, apresenta-se algumas observações e esclarecimentos sobre o tema. Primeira dúvida que eu tenho, né? Essa moeda alternativa já não existe? E não é o dólar? Bom, desde a fundação do Mercosul em 1991, a ideia de criação de uma moeda comum para o bloco é tema recorrente. Afinal, seria passo natural após a criação de um mercado comum, a consolidação do Mercosul sobre uma união monetária e com uma moeda comum. No entanto, sempre que o tema é resgatado, a ideia da moeda comum é vista com desconfiança. Com a conversa entre Brasil e Argentina, apenas especulações foram apresentadas e mesmo que fossem propostas concretas, qualquer decisão demoraria anos para ser implementada. Porque tem um detalhe importante, né? Quando se cria uma moeda única, abre-se mão também dos bancos centrais locais, uma vez que, por exemplo, a União Europeia tem um banco central único, não sei se vocês sabiam desse fato. Para entender de maneira adequada esta discussão, é necessário revisar brevemente a natureza política e econômica do Mercosul. Apesar de seu nome, o Mercado Comum do Sul, o Mercosul, é hoje uma união aduaneira imperfeita apenas. Uma união aduaneira é classificada pela existência de livre comércio entre os membros do bloco e pela aplicação de uma tarifa que se chama TEC, Tarifa Externa Comum, para a importação de itens de terceiros países fora do grupo. Contudo, no Mercosul, tanto o livre comércio quanto a TEC possuem exceções. E no caso das trocas comerciais, os setores automotivo e açucareiro, por exemplo, não estão contemplados pelo Tratado Constitutivo do Bloco. A TEC conta com diversos mecanismos de exceção permitidos pelos países, dadas as diferenças econômicas existentes entre eles. Além disso, em 2022, ano passado, outro governo brasileiro, após longas discussões, os países membros do Mercosul aprovaram uma redução horizontal de sua TEC. A redução aprovada foi de 10%, uma vitória para os governos brasileiro e uruguaio que pleiteavam a redução há mais de ano. Entretanto, para ser aprovado por todos os membros, o acordo possibilitou que cada país selecionasse os itens que teriam a tarifa reduzida, de tal forma que a tarifa de importação de cada um dos membros pudesse ser diferente das tarifas dos demais.
Nesse contexto, é válido até questionar se o Mercosul ainda consiste em uma união aduaneira, mesmo que imperfeita, dada a fragilidade na qual se encontra a atual TEC. Quando mencionamos a criação de uma moeda única, a referência natural é o euro, a moeda criada na zona do euro da União Europeia na década de 90. Contudo, ao contrário do Mercosul, que é um bloco intergovernamental, a União Europeia optou por ser uma instituição supranacional, ou seja, seus países membros renunciam à soberania em alguns temas específicos, como é o caso da política monetária entre os países da zona do euro, que é tema da competência exclusiva do bloco econômico. O euro foi implementado apenas 10 anos depois de ter sido planejado, permitindo que os países tivessem tempo suficiente para realizar todas as adequações necessárias. E outra importante informação: no caso do euro, foi feito um plebiscito para ver se o povo, a população, aderia ao plebiscito. Aqui no Brasil seria interessante também, se for pelo viés da criação da moeda única entre Brasil, Argentina e os demais membros do atual Mercosul, um plebiscito. Que tal a minha ideia, hein? Mas continuando, a circulação do euro em papel moeda teve início apenas no dia 1º de janeiro de 2002, ou seja, 12 meses depois da criação do Mercosul, e contou inicialmente com 12 países. Desde então, diversos países do bloco aderiram à moeda única, que conta com o Banco Central Europeu como autoridade monetária. No momento, a zona do euro é composta por 20 dos 27 países da União Europeia. Relevante também lembrar e notar que, para integrar a zona do euro, os países candidatos devem cumprir com 5 requisitos. 1. A taxa anual de inflação não pode ser superior a 1,5 pontos percentuais acima dos 3 países da zona do euro com as menores taxas de inflação. Presta atenção nisso aqui, hein? 2. O déficit orçamental não deve ser superior ao equivalente a 3% do PIB. 3. A dívida pública não pode ser superior a 60% do PIB do respectivo país, ou se exceder este limite, o valor deve sofrer diminuição significativa e a se aproximar de forma satisfatória do valor de referência. 4. As taxas de juros de longo prazo não devem superar em mais de 2 pontos percentuais a média dos 3 países que registrem a melhor estabilidade de preços. E 5. O país deve ter participado do mecanismo europeu de taxas de câmbio, mecanismo que limita as flutuações entre o euro e as moedas nacionais durante 2 anos. Prestem atenção como tem critérios claros estabelecidos na zona do euro. Espera-se que, nesse viés de criação de uma moeda única no Mercosul, adotem também esse exemplo. A existência de tais regras visa garantir a estabilidade econômica do país antes da adoção plena do euro em seu território, para evitar que sua expansão para um novo membro não gere instabilidade nos membros que já possuem a moeda como oficial. O tempo para a efetiva implementação do euro e as regras demandadas pela zona para entrada demonstram a morosidade e dificuldade em implementar uma moeda comum. Então não é tão simples assim. De toda forma, caso os membros do Mercosul optassem por esta medida, os resultados seriam vistos apenas no longo prazo. Apesar de as regras da União Europeia serem baseadas em consensos econômicos que demonstram responsabilidade fiscal e monetária, caso o Mercosul decida implementar uma moeda similar, os requisitos não precisariam ser os mesmos. No caso sul-americano, observam-se ainda mais obstáculos para a implementação de uma moeda única. Por exemplo, a exigência de uma reforma macroeconômica em todos os países, que vai esbarrar em um cenário no qual as 4 economias do Mercosul estão atualmente em diferentes momentos. Enquanto no Brasil houve uma recuperação do recuo econômico causado pela pandemia, por exemplo, e uma rápida atuação do Banco Central para o controle da inflação, que apesar de alta já retoma seu caminho para dentro da meta, a Argentina encontra-se em uma grave crise econômica, com inflação na casa de 90%.
é uma taxa de juros de 75%. O país ainda possui dificuldades em reter moeda estrangeira no país, dada a desvalorização do peso argentino e a perda de poder aquisitivo da população. Já o Paraguai, por exemplo, apesar de ter se recuperado da queda de sua atividade econômica durante a pandemia, ainda possui uma alta inflação que ainda não foi controlada pelo seu Banco Central, ao passo que o Uruguai ainda não conseguiu se recuperar economicamente da pandemia. Essas diferentes situações demandam tempo, vontade política e consistência econômica para que possam convergir para um cenário em que seria viável a de uma política de moeda única. Ademais, uma possível unificação das moedas implicaria a criação de um Banco Central comum a todos os membros do Mercosul, de forma que os governos nacionais perderiam a soberania para a definição de taxa de juros e meta da inflação, entre outros elementos econômicos. Para tanto, seria necessário alterar o Tratado Constituinte do Mercosul para torná-lo uma entidade supranacional com maiores poderes políticos e econômicos e assim possibilitar a implementação de uma autoridade monetária unificada. E ainda que algumas declarações de autoridades não deixem claro, fato é o seguinte, que os países do Mercosul reconhecem os diversos obstáculos que existem para a implementação de uma moeda única e entendem que não seria factível no curto ou médio prazo. Para atingir esse objetivo seria necessário, antes de tudo, fortalecer o Mercosul, que atualmente se encontra em crise institucional, lembra-se de passagem. Ficamos por aqui então, quero saber a sua opinião, tá? Se ficou até agora, gosta desse assunto, põe a sua opinião aí nos comentários, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no canal. Aqui é canal de Bolsa de Valores, mas adoramos assuntos ligados à economia e a bola da vez é a criação da moeda única no Mercosul. Imagine só Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai com a mesma moeda. Qual a sua opinião, hein? Abraço, tchau, tchau.